Pelo sinal da Santa Pelo sinal Cruz, da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito. Vem, ó Criador Espírito. As almas dos teus visita. As almas dos teus visita. Os corações que criaste. Os corações que criaste. Enche de graça infinita. Enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai, solene promessa, das forças da voz superna, nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende, de nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória. E ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. 14 de junho de 2020. 11º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e lhe disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Salmo responsorial. Amém, Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, meu Pai. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação desse domingo com a primeira leitura, Êxodo, capítulo 19. O que está acontecendo aqui nessa primeira leitura? Moisés vai ao encontro de Deus e Deus conversa com Moisés. O que Deus fala com Moisés? No versículo 3, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e assim disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. O que Deus está falando? Deus está recordando a saída do Egito. Como nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Deus de Israel, com braço forte, com braço poderoso, com mão forte, braço poderoso, fez prodígios e livrou aquele povo sofrido, oprimido, do jugo da escravidão. Entende? Do jugo da escravidão dos egípcios. Libertou o povo dele, o povo escolhido. Entende? Ele está recordando o povo, porque o povo, nós, não só eles, não só os israelitas no Antigo Testamento, mas nós temos a memória muito curta. Entende? Nós temos um problema de memória, nós todos, que nós esquecemos todas as maravilhas que Deus fez por nós. Não só nos libertando, por exemplo, essa libertação do jugo do pecado, a libertação do jugo da escravidão, essa libertação do jugo da escravidão dos egípcios, a escravidão do povo de Israel, é um prelúdio da salvação de Cristo, entende? Moisés e libertar o povo por ordem e desígnio de Deus, em nome do Deus Altíssimo, é um prelúdio da salvação em Cristo. Aí você pode me dizer, o que o povo se liberta da escravidão do egípcio tem a ver com Jesus Cristo? Pode me perguntar isso, né? Então, vou te falar. Deus nos libertou da escravidão dos egípcios, através de Moisés. E Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Entende? Porque nós éramos escravos do pecado, escravos dos nossos vícios, escravos. Nós ofendíamos a Deus diariamente. Nos libertou desse jugo do pecado, que estávamos sob o jugo de Satanás. Entende? Antes do batismo. E o batismo
nos deu a graça de Deus, nos deu o Espírito Santo, nos libertou do jugo de Satanás e nos colocou no reino de Deus. O batismo abriu as portas do reino de Deus para a gente. Jesus Cristo morrendo na cruz e ressuscitando. Abriu as portas do reino de Deus para a gente, entendeu? Então, a libertação dos israelitas do jugo da escravidão dos egípcios é um prelúdio da libertação que Deus ia nos dar por meio de Jesus Cristo. A libertação do jugo espiritual, não do jugo carnal, do jugo espiritual. Do pecado, entende? Que é uma escravidão pior do que qualquer cárcere, qualquer escravidão que possa existir no mundo. O pecado é a pior escravidão que existe. Então, Deus está nos recordando o que Ele fez por nós, ó. Como asas de águia vos livrei, ó. Vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, ou seja, o Senhor é dono de tudo. E Ele nos escolheu, entende? Nos escolheu. Primeiro, escolheu o povo de Israel. Escolheu os judeus, né? Que é o povo primogênito dele. Mas a salvação de Cristo veio para todos nós, porque nós somos co-herdeiros do céu por Jesus Cristo, por Cristo, entende? Deus não separa ninguém junto. Porque isso, Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente vai falar sobre isso no Evangelho, fala sobre isso. Que ele fala, primeiro vai às casas de Israel, primeiro vai às ovelhas de Israel. A gente vai falar sobre isso. Entende? A salvação de Deus é para todo mundo. Para todo mundo. Não só para os judeus, não só para Israel, mas para todo mundo. Jesus Cristo morreu por todos. Para a salvação de todos. Entende? E nós somos esse povo escolhido. Em Cristo. Por Jesus Cristo. Entende? Nós somos esse povo escolhido de Deus. E também esse reino de sacerdotes e essa nação santa. Nossa igreja, entende? Por Cristo, nossa igreja Cristo, católica. Com Cristo. Um reino de sacerdotes Isso. e uma nação santa. A Por igreja, Cristo, a noiva de Cristo. Cristo. Com Cristo. É, exatamente isso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É isso mesmo. Não tem outra coisa. Não tem como você botar outra coisa aí no lugar. É isso aí. Entendeu? Não é não? Ah, tá certo, certíssimo, é isso aí mesmo. Entendeu? Mas para nós sermos uma nação santa, um reino de sacerdotes, temos que ouvir a palavra de Deus e guardar a sua aliança. A nova aliança em Jesus Cristo. Guardar e sermos obedientes. Quando Jesus levantou a taça com um vinho que viria se tornar seu sangue, esta é a taça da nova e eterna aliança, que será derramada para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim, entendeu? O sangue de Cristo é a nova e eterna aliança. Uma aliança completamente diferente de todas as alianças que Deus já fez com seu povo, com Israel. Entende? Uma aliança muito mais forte do que qualquer outra. Incomparável, né? Vamos falar um pouco desse salmo, dessa última estrofe. Sim, o Salmo 99. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nosso Deus não é um Deus que nos impõe algo que seja impossível, algo que não seja para a nossa salvação, que seja para o nosso bem, entende? Deus não nos impõe nada. Deus nos dá o livre-arbítrio. Entende? Deus sabe o que é melhor pra gente. Nós não sabemos. Deus sabe o que é melhor pra gente. Com certeza. Muitas vezes nós queremos seguir a nossa vontade, mas nossa vontade não é a melhor pra gente. Por isso temos que pedir o discernimento, a sabedoria que vem de Deus, para sabermos sempre tomar as melhores escolhas da nossa vida. Nosso Deus é um Deus bom. Eternamente bom. Um Deus que a bondade perdura para sempre. Ou seja, não tem fim. A bondade do nosso Deus não tem fim. É Deus de amor. Então, exatamente. Como nosso Deus é um Deus bom, nós temos que seguir o que Ele diz, os mandamentos dele. Porque todos os mandamentos dele são para o nosso bem. Não são para nenhum outro motivo que não seja para o nosso bem. Isso. Para nós vivermos como dignos filhos de Deus, vivermos
no bem, vivermos na verdade, longe da mentira, do pecado, do vício, longe de tudo que nos faz morrer. Nos afasta dele, né? Exatamente, nos faz morrer. Muitas vezes, não só a morte espiritual, mas nos faz morrer aqui na terra também. Porque o pecado tem consequências. E a desobediência também. A desobediência e o pecado têm consequências. Entende? Consequências que não tem a ver com Deus. Deus não vai nos castigar, nos mandar nada ruim porque a gente pecou contra Ele. Não é isso. O pecado em si, a própria consequência do pecado em si é a morte. O salário do pecado é a morte. Não porque Deus faz a gente morrer, mas porque nós mesmos nos condenamos, nós mesmos. Verdade. Entende? Tudo que você faz aqui tem consequência. Tudo. Nada fica tudo que você tem, tudo que você faz tem uma consequência. Temos que botar isso na cabeça. E não é Deus que manda a consequência. A consequência vem por si só. Os mandamentos de Deus são para a gente evitar essas consequências do pecado. Evitar o pecado para evitar as consequências. Nada foge aos olhos dele. E seu amor é fiel eternamente. Não importa quanto a gente peque, não importa quanto a gente ofenda, quanto a gente desagrade. Mesmo até gravemente a Deus. Mesmo o pior dos pecadores, o pior dos pecados, o coração mais duro, mais fechado. Entende? Deus perdoa, Deus ama, porque Deus é fiel, eternamente fiel. A fidelidade de Deus não tem fim. Entende? Deus é fiel. Deus vai, se a pessoa se arrepender genuinamente, verdadeiramente, de coração, e buscar a misericórdia do Senhor, entende? Se humilhar diante do Senhor, buscar, clamar a misericórdia do Senhor, Deus vai perdoar. Porque Deus é infinitamente bom e sua fidelidade é para sempre. Verdade. Entende? Agora vamos meditar a segunda leitura, que é lindíssima. Olha, quando ainda éramos fracos, Romanos capítulo 5, versículo 6. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Não tem prova de amor maior que essa. Não tem nem nunca terá. Deus desceu dos céus, se encarnou e morreu por nossos pecados, morreu por nós. Não só pelo pecado original de Adão e Eva, que são os nossos pecados também. Porque a gente pode pensar, por que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Sabe? Tudo. Porque o pecado de Adão e Eva é o nosso pecado. Foi o nosso pecado. Refletiu tudo. Porque nós somos um corpo, entende? Nós somos um corpo, nós somos uma unidade. Entende? O que um faz afeta o outro. Entende? O que um faz afeta o outro. Então, mas o pecado de Adão e Eva foi pago por Jesus Cristo na cruz. Esse pecado nós não temos mais. Nós não seremos mais condenados por esse pecado. Então não podemos nem usar mais isso. Ah, mas eu peco porque Adão e Eva pecaram, então por isso eu peco também. Não, você não peca porque Adão e Eva pecaram. Porque você não tem mais esse pecado. Se você for batizado, você não tem mais esse pecado. Porque Cristo morreu por você, por esse pecado. Quando a gente fala que Cristo morreu por todos, Cristo não morreu por todos. Porque é muito amplo isso, é muito abrangente, é muito abstrato. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por todos e por cada um de nós. Por cada um. Se tivesse só um pecador aqui na face da terra, Deus se encarnaria, desceria e morreria só por ele. Entende? Se tivesse um único pecador, fosse todo mundo justo, se tivesse só um único pecador, só um, Cristo mesmo assim desceria, se encarnaria e morreria por ele. Entende isso? Entende o amor de Deus por nós? Por cada um de nós. Cada um. Nós somos preciosos para Deus, todos nós. Você morreria por alguém? Ah, Vitor, isso aí é uma pergunta muito difícil, de repente. Sim ou não? Dependendo da situação, morreria. Tem certeza? Olha, eu vou elaborar melhor minha pergunta. Vou reformular ela. Por Jesus. Não, calma. Escuta, só escuta o que eu vou falar. Você morreria por um preso que está na cadeia
e que você não conhece, nem sabe o que fez, um preso numa penitenciária que você não conhece, você não sabe o que fez, não sabe por que ele está lá, você morreria por um preso na prisão que você nem... Você morreria por um preso na cadeia? Por um presidiário? Você morreria por um presidiário? Sim ou não? Não. Tá vendo? Foi isso que Deus fez por nós. Cristo morreu por nós, por todos nós e por cada um de nós, para nos salvar, quando ainda éramos pecadores, quando não merecíamos nada, entende? Quando ofendíamos a Deus gravemente, quando éramos completamente inimigos de Deus, inimigos. Cristo desceu, Deus desceu dos céus e morreu por nós na cruz. Se encarnou e morreu por nós. Por cada um de nós. A gente tem que meditar isso, entende? Tem que meditar isso todo dia. Tem que entender isso. Entender isso com o coração. Entender isso com a mente, não só em palavras. Porque quando a gente medita isso, você entende? Não. Não entende. Mas tudo Não bem. Entendo, não. Eu não entendo, não. Nossa. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Para uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Uma pessoa for muito boa, talvez alguém se anime a morrer. A prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira de Deus por ele. A ira de Deus Pai, foi toda para Jesus Cristo. Entende? A ira que era para ser para nós. A ira que era para ser para nós. Nós merecíamos aquela cruz. Nós que merecíamos ser castigados daquela maneira. Nós que merecíamos ser chagados daquela maneira. Nós que merecíamos ser humilhados daquela maneira. Nós que merecíamos isso. E o que Cristo fez? Cristo entrou na frente. Não, eu vou passar por tudo isso por eles. Eu. Entende? Por você. Por você, Cristo fez isso. Por mim. Entende? É como se você tivesse com uma bala, ou uma arma apontada para você. Entende? Aí alguém atira em você e outra pessoa entra na frente para você não morrer. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele entrou na frente para nós não sermos atingidos. Ele se deixou ser atingido. Entende? Para que nós fôssemos salvos. Mas eu vou te falar a verdade. Se tu fizer essa pergunta que tu me fez aí a 1000 pessoas, ninguém vai querer. Vai ter a mesma resposta que eu falei. Por isso temos que proclamar. Por mais que as pessoas não entendam, as pessoas não saibam, as pessoas não tenham a compreensão disso, nós temos que proclamar, temos que tentar. A nossa missão é tentar, a nossa missão é proclamar, evangelizar. Quem vai converter é Deus, quem vai agir é o Espírito Santo. Entende? A nossa missão é proclamar a palavra de Deus. Evangelizar. Se a pessoa quiser ouvir ou não quiser ouvir, não é com a gente. Entende? Se a pessoa quiser entender ou não quiser entender, não é com a gente, é com Deus. É com ela e Deus. Nossa missão é proclamar a palavra de Deus. Proclamar. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha, quando a gente fala assim da ira de Deus, as pessoas têm uma distorção, um pensamento muito errado, uma forma de pensar muito errada. A ira de Deus Pai. Porque é uma ira justa, é uma ira justíssima. Entende? Porque, cara, é o que você falou. A humanidade, nós somos perversos, nós somos maus, e naquela época éramos muito mais, entende? Tinha muita coisa errada, muita coisa muito errada. Naquela época era dente por dente, olho por olho. A gente vai chegar nisso também. Naquela época era isso. A gente vai chegar nisso também. Não, No próximo evangelho, assim. próximo evangelho a gente vai falar sobre isso. No próximo evangelho. Desde que começou o mundo que é assim. No dente próximo por evangelho, dente, olho por olho. no próximo evangelho a gente vai falar sobre isso. São poucas as pessoas que levam um tapa e viram o rosto.
Para levar o outro lado. A gente vai falar sobre isso no próximo evangelho também. Aliás, pouca nós não tem nenhum. Na época de agora e nem na época de antigamente. Entende? Nós éramos muito inimigos mesmo de Deus, sabe? Todo tipo de coisa errada, todo tipo de atrocidade e abominação nós cometíamos e não sentimos nada. Nós cometíamos essas abominações e simplesmente era como se fosse beber água, entende? Oh, Deus é muito maravilhoso mesmo. Oh, e Deus morreu por todos nós. Nossa. E cada um de nós. Cada uma das pessoas que cometiam todas essas abominações, todas essas blasfêmias, todas essas injúrias, todos esses pecados contra Deus, gravíssimos pecados contra Deus. Mas quase ninguém sabe disso. Deus morreu para nos salvar. Quase ninguém sabe disso. Nos salvar do inferno, do fogo eterno. Ó, ainda mais agora, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Entende? A nossa reconciliação nós recebemos, primeiramente, no batismo. Entende? No batismo. Mas também na Santíssima Eucaristia. Nós comungamos todo domingo. Mas principalmente, em especial, no sacramento da confissão, que é o sacramento da reconciliação por excelência. Entende? Quando a gente se confessa nossos pecados, nossos erros, nossas culpas, nossa miséria diante do Padre, é Cristo que está perdoando nossos pecados pelo Padre. Entende? Através do Padre. Cristo, o próprio Jesus Cristo, está nos perdoando. O sangue de Cristo derramado na cruz nos lava. Naquele instante da confissão. O sangue de Cristo nos lava de todo pecado. Entende? Mas quer que eu te fale a verdade? Eu acho que a maioria das pessoas que comungam não sabe nem o valor da comunhão. Infelizmente. Por isso devemos proclamar, por isso devemos falar. Acho que as pessoas, eu vou lá na igreja, porque eu estou assim, vou tomar a hóstia aí. Mas não sabe o valor, meu Deus, não sabe, meu Deus. Então vou assim, domingo eu vou na missa. Olha, domingo eu não vou não. Já o pecado do sacrilégio é um pecado gravíssimo. Ai, Vitor, não podemos comungar em pecado mortal. Porque quem comunga em pecado mortal toma a própria condenação. Nossa Senhora, meu Pai. Difícil. Evangelho. Vamos meditar o Evangelho. Vamos lá. O que fala nesse Evangelho? Esse Evangelho nos fala da missão. Da missão, do envio. Do compadecimento, da compaixão de Jesus por nós, de Deus por nós. Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 37, ao 38. 36 ao 38. Capítulo 9, versículo 36 ao 38. O que nos fala aqui essa primeiros versículos desse evangelho? Nos fala da missão. Da missão que nossos sacerdotes têm. Que nossos santos padres têm. Mas também que cada um de nós devemos ter. Olha, Deus, nosso Deus, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é o nosso pastor por excelência. Nosso pastor. Os operários somos nós que ele está falando aí. Os operários somos nós. Nosso pastor e nosso mestre por excelência, Jesus Cristo. Mas Deus se utiliza de nós para pastorear, entende? Ele compartilha o pastoreio dele com nós, com a igreja, entende? Com os sacerdotes, os bispos. Ele compartilha esse pastoreio. E Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, age através de nossos sacerdotes, nossos bispos, para nos pastorear. Entende? Mas o que você entende quando ele fala aí que a messe é grande e os operários são poucos? O que você entende com essa frase aí dele? Com essa... Eu entendo. Quero saber o que você entende primeiro, depois eu falo o que eu entendo. O que eu entendo é que ele fala que a messe, o mundo é grande. Uhum. Mas as pessoas, nós, os operários, são poucos.
Operário para quê? Os operários para ir na casa do Senhor, os operários para compartilhar, os operários para ajudar. Compartilhar a palavra do Senhor. Uhum. Eu acho que é isso que ele está falando. Que a messe é grande, mas os operários são poucos. Os operários que ele fala somos nós, a multidão. Perfeito. Está sempre fugindo, está sempre se esquivando. Perfeito. Vai um dia na igreja, no outro não vai. Já está na igreja. Não, até aí tá bom. Até aí você falou tá bom. Se for mais além, não, até aí tá bom. Calma. Então tá, e você entendeu o quê? Calma. Não, é isso que você falou. Mas você foi muito além, é isso que você falou. Entende? Eu acho que é isso. A messe é realmente o mundo. A messe é realmente o mundo. E é muito grande, né? É grande. A messe é o trabalho que precisa ser feito no mundo. Entende? O trabalho é enorme, mas os trabalhadores, os operários são poucos. O mundo precisa de evangelização. Entende? E são pouquíssimas pessoas que evangelizam. São poucos operários para operar. Pouquíssimas pessoas que proclamam a palavra de Deus. Para ajudar. Entende? Tirando os padres, os sacerdotes, os bispos que tem que proclamar por excelência, tem que proclamar, né? A missão. Mas cada um de nós também é chamado a proclamar a palavra de Deus, a evangelizar, aonde nós estivermos, entende? Não só nos ambientes religiosos, no trabalho, na faculdade, em casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, em qualquer lugar que você tiver, você é chamado a proclamar a palavra de Deus, você é chamado a evangelizar, entende? Esse é o trabalho de evangelização. E o que você acha? O mundo precisa de evangelização muito ou pouco? Muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Precisa de Deus, precisa de Deus. Entender o reino de Deus, precisa de buscar o reino de Deus. Buscar a palavra de Deus, entende? Aceitar a palavra de Deus. É isso que fala. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Entender a palavra de Deus. Porque eu já te falei, não adianta você pegar uma Bíblia, abrir lá, bater o beijo para lá e para cá, fechar a Bíblia, daqui 2 minutos você não sabe nem o que você leu. Entendeu? Você tem que focar naquele versículo, naquele capítulo. Então, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Aí falando o nome dos discípulos, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa? O que eu entendi aí é que ele não quer que as pessoas se contaminem, né? Não é isso não. As pessoas que já são santas, já são... Não, passou longe. Passou longe. O que ele quer dizer? Meu Deus do céu. Então não entendi. Pensamento muito errado esse, hein? Não entendi. Então o que ele quis dizer? Não é isso não, de jeito nenhum. Lê de novo, eu não entendi. Não, você entendeu perfeitamente, você entendeu errado, você entendeu perfeitamente o que eu li. Olha, Jesus não pediu pra gente os apóstolos não irem à casa dos samaritanos dos pagãos. Não quer dizer que ele não quer salvar os samaritanos dos pagãos, não quer dizer que ele não quer que os apóstolos se contaminem com os pagãos e com os samaritanos. Não é isso, não é isso, não é isso. É porque ele falou aqui, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, como eu já disse antes para você, Deus, ele quer salvar antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as pessoas que já têm o conhecimento de Deus e que estão afastadas. As pessoas... ele quer resgatar as pessoas... Isso, as pessoas que já têm o conhecimento de Deus. Entendi. Entende? Que é mais fácil, né? Resgatar as pessoas que já têm... exatamente, que já estavam na caminhada e abandonaram o caminho. Já conhecem o caminho. Exatamente, os israelitas, os judeus, que a história toda deles é baseada... Entendi, eu voei agora, mas entendi. Entendeu? Primeiro, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois salvar os pagãos. Vai chegar a hora de a gente salvar os pagãos e os samaritanos. Mas primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entende? Porque são o primogênito de Deus. O povo primogênito de Deus. Entende? Olha, inúmeros relatos no Evangelho, o próprio Jesus Cristo curou estrangeiros, estrangeiras. Entende? Inúmeros relatos aqui. Deus não tinha nada contra os pagãos e os samaritanos, não. Ele morreu por eles também. Morreu por todos eles. Morreu por nós, porque nós éramos pagãos, né? Nós não somos de carne, da descendência de Israel de carne, né? Não somos judeus, não somos israelitas.
mas nós somos co-herdeiros em Cristo do reino dos céus. Entende? Nós somos o povo escolhido de Deus também por Jesus Cristo. Entende? Nós éramos os pagãos. E o que significa para nós isso? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Significa que você não vai converter, evangelizar ninguém de fora sem antes evangelizar a sua própria casa. Evangelizar a sua própria família. Entende? O que adianta você querer evangelizar o vizinho, querer evangelizar as pessoas que moram lá, sei lá onde, da sua faculdade, do seu trabalho, se sua família está completamente desestruturada, sem evangelização, sem Deus. Entende? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangeliza primeiro a sua família. Evangeliza primeiro a sua casa. Entende? Para depois evangelizar o vizinho, evangelizar a faculdade, evangelizar o trabalho, evangelizar... É tipo assim... Entende? Primeiro evangeliza a sua casa. É isso que Jesus nos disse. Fala, quero ouvir. Depois o vizinho. Uhum. Tá certo. Quer acrescentar nada, não? Não. Tá. Olha, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O que significa o reino dos céus está próximo? O reino dos céus está próximo? É. Na sua visão. Não sei. O reino dos céus está próximo significa, olha, Jesus, eu sou Deus. Eu sou o reino dos céus. Eu estou aqui, presente aqui na terra. Estou aqui agora, em carne, encarnado. Entende? Isso que a gente está falando. Eu sou o reino dos céus. Eu sou Deus. Eu estou aqui. O reino dos céus está próximo de você. É só vir até mim. Entende? Eu sou o reino dos céus. Eu estou aqui agora. Você vai fazendo um esforço. Precisa sim. Não, muito esforço. Já tá perto. Mas nós temos que ir em direção. Nós temos que ir até Jesus. Entende? O reino dos céus chegou até vós, desceu até vós. O reino dos céus desceu até nós. Quer dizer que a salvação veio até nós. Olha, para nós sermos salvos realmente, nós não precisamos fazer nenhum esforço. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus fez isso por nós, morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados. A nossa salvação veio de graça para nós, de graça. De graça. A salvação. Agora, o difícil, né, é a gente continuar nesse caminho de salvação, a gente perseverar nesse caminho, perseverar na graça de Deus, perseverar no Evangelho de Jesus Cristo, viver a radicalidade do Evangelho, entende? Porque aí a salvação é nossa, mas se nós vamos perder ela ou não, só depende de nós, não depende de Deus, entende? Deus nos dá a graça, Deus nos dá a força, pelo Espírito Santo, nos fortifica com a sua graça santificante, nos dá a força para evitar o pecado, para fugir da ocasião do pecado, entende? E para resistir às tentações e seduções desse mundo. Mas Deus não vai invadir a nossa vontade, nosso querer, nosso livre-arbítrio, para a gente não pecar. Se a gente quiser, a gente pode pecar a qualquer momento. A gente pode perder a graça santificante de Deus. A gente pode perder a nossa salvação a qualquer momento. Não estalar de dedos. Para pecar é fácil. É o que eu falei. A gente não tem que se esforçar para ir para o inferno. Não, tô falando do pecado mortal. Tô falando do pecado venial. Não, eu tô falando de pecado mortal. Você tá confundindo. Pecado venial é uma coisa, pecado mortal é outra. Eu tô falando de perder a graça de Deus. Eu tô falando de perder a graça de Deus, perder a salvação. Entende? Eu tô falando de pecado mortal. Pecado que a gente perde a comunhão com Deus, perde a amizade de Deus. Isso que eu tô falando. Não confunda pecado mortal com venial. São duas coisas completamente diferentes. Embora os dois ofendam a Deus. Mas o mortal ofende muito mais. Entende o que eu tô falando? Pra gente se condenar ao inferno, a gente não precisa se esforçar. É só seguir o fluxo, só seguir. É facinho. É facílimo. Não precisa fazer nada pra se condenar ao inferno. É só seguir a vida, só seguir o mundão, só viver como todo mundo vive. Sabe? É simples. Agora, pra você ser salvo, pra você ser salvo não, pra você continuar ser salvo na eternidade, né? Porque Deus já nos salvou dos nossos pecados. Aqui na Terra. Mas você quer ver uma coisa? Agora, pra gente ter a coroa da glória, gozar eternamente com Deus no céu, nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. Nos esforçar, entende? Para sermos dignos de estarmos na glória de Deus um dia. Nos esforçar muito. Você sabe... Fala, tô ouvindo. Fala rápido que tá por uma hora. Eu acho que tem muita gente aí que peca, nem sabe que tá pecando. Sabe por quê? Na cabeça de muita gente, pecar
é só matar e roubar. Infelizmente. Tá vendo só? Por isso, pessoas... Tá vendo como é difícil? Tá vendo como é difícil? Eu tô te falando. É difícil demais. Por isso a palavra tem que ser proclamada. Por isso a palavra tem que ser proclamada. É muito difícil. Por isso a palavra, os mandamentos, a lei, entende? Toda a salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Tem que ser proclamado isso. Tem que ser proclamado. Tem que ser. Muito difícil. O máximo que pudermos. Tem gente aí que não sabe nem o que pecou. Então, isso é pecado que eu fiz? Por isso que Jesus disse, a messe é grande, o trabalho é grande, mas os trabalhadores operários são poucos. São poucas as pessoas que proclamam a palavra de Deus. São poucas as pessoas que falam de Jesus, que falam de Deus, entende? Infelizmente, são poucas. Muita mãe xingando mãe, pai xingando filho, filho xingando mãe. É muito triste isso. Vamos ao último versículo para encerrarmos essa meditação. Atropelando todo mundo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Olha, o que Jesus nos fala aqui. Nós somos chamados a executar essa missão que Jesus nos deu. Nós, não só os sacerdotes, não só os bispos, não só os ministros, os religiosos, não. Cada batizado é chamado a evangelizar, é chamado a proclamar a palavra de Deus, é chamado a anunciar o reino dos céus a todo mundo. Todo batizado é chamado. Entende? Porque no nosso batismo, nós recebemos o dom da profecia, o dom régio, profeta, régio. No batismo, nós somos reis, profetas e sacerdotes. No batismo, todos nós. Profetas, porque podemos anunciar a palavra de Deus. Livremente, qualquer um. Está aqui, a palavra de Deus, só anunciar. Reis, porque dominamos o nosso próprio corpo, dominamos as nossas vontades, nosso querido. Nós dominamos, através da graça santificante de Deus e da nossa vontade também, de não querer desagradar a Deus, não querer ofender a Deus. Entende? Reis, porque dominamos o nosso corpo. E sacerdotes, porque podemos orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, entende? Podemos interceder a Deus, diretamente a Deus, por cada um que são caros a nós. Cada irmão ou irmã, cada membro da nossa família, podemos clamar a Deus misericórdia por eles, entende? Todo dia eu faço isso. Nós podemos fazer, devemos fazer e podemos fazer. Isso é ser sacerdote, entende? Interceder. O sacerdote é o intercessor, que intercede a Deus pelo povo, entende? E nós somos chamados, nós fiéis, leigos, batizados, somos chamados a ser sacerdotes também, nesse sentido, de interceder pelos nossos, clamar a Deus misericórdia por todos nós, primeiramente por nós mesmos e pelos nossos, entende? E por todo mundo, é claro, também. E para finalizar, de graça recebestes, de graça deveis dar, ou seja, todo dom que Deus nos dá, todo e qualquer dom que Deus nos dá, não devemos cobrar para colocar em serviço, devemos dar de graça nossos irmãos e irmãs. Todo dom, seja o dom de curar os doentes, o dom de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, expulsar os demônios, seja qualquer dom que for, temos que dar de graça, porque recebemos de graça, devemos dar de graça. Por isso que é proibido você, as pessoas que rezam os outros, cobrar. Ó, as rezadeiras não pode cobrar. Curai os doentes. Como assim curar os doentes? Pode ser o dom da cura, literalmente. A pessoa colocar a mão e curar. É um dom de Deus isso. Dom de Deus. Mas, no sentido, exatamente, no sentido assim, chamado espiritual, curar a pessoa que está abatida, que está desanimada, que está sem esperança, sem fé. Orar por aquela pessoa, exortar ela, entende? Curar ela, curar o espírito, curar a alma, curar o interior da pessoa, entende? Exortar. Isso que é curar os doentes também pode ser entendido assim. Ressuscitar os mortos, ou seja, a pessoa que está no pecado mortal. Temos que exortar a pessoa a se confessar, exortar a pessoa a se reconciliar com Deus, a buscar a comunhão com Deus de novo, entende? Não se afastar de Deus mais. Isso. A pessoa que está em pecado mortal está morta, entende? A pessoa que comete pecados gravíssimos contra Deus está morta. Não tem o Espírito de Deus. Não tem a graça santificante de Deus nela. Temos que exortar essa pessoa para buscar a Deus, se reconciliar com Deus e viver em comunhão com Deus, viva no Espírito, não só no corpo, no Espírito. Infelizmente, muitas pessoas que são mortas-vivas, zumbis, estão vivas só no corpo, mas no Espírito, infelizmente, está morto, entende? Temos que exortar nossos irmãos a reavivar a comunhão com Deus. Vou te falar uma coisa. Não, coisa de acabar. Purificar os leprosos. O que significa purificar os leprosos? Nossos irmãos e irmãs que têm muita
coisa negativa, muita carga negativa, que você vê malícia, que você vê coisa errada, que você vê pecados assim, que são talvez não mortais, mas pecados veniais, de fofoca, essas coisas assim, entendeu? Tem que exortar, olha, isso não é, segundo a palavra de Deus, não é certo a gente conversar esses assuntos, purificar os leprosos, é uma coisa mais, entende? Porque a pior lepra que existe é a lepra da alma, a lepra do espírito. Que a pessoa não vê, a pessoa não sente. Não tem cura. Claro que tem. Toda lepra tem aqui, ó. Purificar os leprosos. Tá aqui a palavra aqui, ó. Então. Toda lepra tem cura. Mas a pessoa tem que se curar através da oração. Não, a pessoa tem que se curar. Sim, oração. Mas a pessoa, nós temos que exortar nossos irmãos, purificar. O que significa purificar? Purificar é mostrar a palavra de Deus, mostrar que tem solução, seja o que for, tem solução. A pessoa tem que, entende? Purificar através da palavra de Deus, purificar através da exortação, da oração, da bondade, entende? Por exemplo, porque se alguém tenta fazer o mal para você, você faz o bem para aquela pessoa. E aquilo vai ser uma purificação para ela, porque ela vai refletir, vai pensar, entende? Exatamente, para ambos. Expulsar os demônios também pode ser no sentido literal disso, né? Porque nós temos sacerdotes, exorcistas, que realmente expulsam demônios, espíritos impuros, expulsam. No sentido literal. Mas também pode ser no sentido, um outro sentido, no sentido mais espiritual. Expulsar os demônios. O demônio do abatimento, o demônio da falta de esperança, da falta de fé, o demônio da falta de confiança em Deus, da falta de confiança na misericórdia de Deus, entende? Que muitas vezes nos abatem nossos irmãos e irmãs. Temos que exortá-los, expulsar esse demônio dos nossos irmãos. Clamar a misericórdia de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar do amor de Deus por nós. Como Deus nos ama, como Deus quer que todos nós sejamos salvos. Entende? É isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre.